Oi, gente. Estamos fazendo aqui os testezinhos de conexão para começar daqui a pouquinho. Boa tarde para todo mundo. Estão ouvindo? Juliana, a gente já está atendendo. Consulta, com horários reduzidos, com todo o protocolo de segurança, mas já estamos atendendo. Esperar a Marta entrar. Já solicitei. Oi, Andréa. Oi. Oi, Marta. Como é que tá a transmissão para você? Pra mim tá tudo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. A luz aí tá boa. E com você tá boa. A minha eu deixei meia luz, assim, para não estourar muito, mas tá bom ou você acha que tá escuro? Se tiver escuro, eu ligo mais. Não dando pra ver, mas se você quiser ficar um pouco mais lúcido, é só fechar aqui. Vou ligar, peraí. O pessoal tá entrando, a gente já vai começar. Tá um pouco escuro, né? A de Marta, que o pessoal pediu pra ligar. Melhorou? Melhorou. Ou eu acho que essa luz Não, aqui porque a luz ficou na sua... Vou virar. Vou virar. Assim, eu acho que fica melhor. Entendeu? Se assim melhora e eu boto aqui um suporte. Enquanto a gente vai se ajeitando, é o tempo aí do pessoal também entrando. Cadê Janine? Janine, você tá aí? Eu tô precisando do meu suporte. Você me prometeu meu suporte e até agora nada do meu suporte. Mas qualquer coisa não tem problema, não. Estão perguntando qual é o tema da live. O pessoal tá perguntando qual é o tema da live. Nós vamos falar sobre melasma, que é um assunto super badalado, que todo mundo gosta muito de falar, das manchas, principalmente do rosto, certo? Vamos falar um pouquinho de corpo também, mas é principalmente aquelas manchas que ficam no rosto, né? Boa tarde, Lilian. Boa tarde, pessoal. Estou vendo vários perfis aí. Isso. Eu vou segurar aqui. Eu vou segurar aqui o celular, porque eu acho que no suporte, aqui no suportezinho que eu botei tá ruim, né? Oi, dona Conceição. Beijo. Acho que tá ruim, então eu vou segurar mesmo. Qualquer coisa você me fala, viu, André? Se tiver ruim, tá bom? Isso. Se tiver dando eco também, eu baixo um pouquinho aqui também meu áudio. Já baixei também um pouco. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre melasma, tá? Melasma são aquelas tão temidas manchas que acontecem principalmente no rosto, né? E acontece principalmente nas mulheres, né? Que tem mulheres em idade fértil, entre 20 e 40 anos de idade. Não é que não aconteça antes ou que não aconteça depois. Não é que não aconteça nos homens, mas é muito mais comum nas mulheres durante esse período, né? Porque a gente sabe que durante esse período tem outros fatores, como os fatores hormonais, que também influenciam no surgimento de melasma. Mas o que é melasma, né? Melasma são aquelas manchas acastanhadas, às vezes um pouco até enegrecidas, né? No rosto, mas pode acontecer também no corpo, nos braços, né? Em outras regiões corporais. Mas no rosto, os lugares mais comuns são as áreas de maior projeção da face, né? Como a testa, com essa região aqui da bochecha, que é a região do zigomático, mais projetada, no minto. Então, são regiões que você tem uma maior projeção da face, certo? E sabemos que aqui em Salvador, né, a prevalência em Salvador, em Lauro de Freitas, hoje nós estamos aqui representando a Clínica São Lázaro de Lauro de Freitas, né? Eu e a Andréa trabalhamos lá.
Também trabalhamos na Garibaldi, mas nós estamos aqui representando Lauro de Freitas, que é uma cidade que tem praia. Então, assim, a prevalência de melasma nessa população é uma prevalência bem importante. E nós podemos falar tranquilamente que melasma é uma das principais queixas do consultório dermatológico, Uma né? Eu das acho que, 5 André, mais, pelo menos. Né? eu acho que uma das 5 mais, top 5 aí, Junto né? Se não com tiver acne, top. queda de cabelo. Isso, eu acho que A melasma, gente sabe principalmente que aqui, né? é, Aqui na Bahia, como um todo, na Bahia, né? Salvador, Lauro de Freitas, a região de praia mesmo, é uma região que nós temos bastante. Existe o melasma também extrafacial, aquele que acomete outras partes, né? Outras partes que não a face. Como, por exemplo, nos braços, pode acontecer no colo, né? Principalmente nos braços e no colo, que são regiões mais fotoexpostas, né? Que a gente se isso. expõe mais ao sol. E geralmente as pacientes que apresentam são mulheres no período após menopausa, já é uma idade mais avançada em relação às mulheres que costumam ter melasma no rosto, certo? A gente sabe que o melasma está associado a vários fatores, Ai, né? Vários Carly, fatores, te tanto espero amanhã. fatores desencadeantes quanto fatores associados. E é por isso que o melasma, ele é tão complexo, né? Ele é tão complexo tanto para, né, a gente conseguir um tratamento legal, para a gente conseguir fazer uma manutenção. Porque se fosse um único fator que causasse o melasma, seria muito mais fácil da gente atuar nesse fator, né? Mas como a gente sabe, tem vários e vários fatores. Eu queria até que a Andrea falasse um pouquinho, né, sobre esses fatores, né, que podem desencadear, que podem agravar. Não quer dizer que você tenha todos esses fatores, mas no geral, nós temos uma combinação. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de melasma, tá certo? Andrea, fala um pouquinho sobre os fatores, né, envolvidos, sobre a causa. Várias pessoas perguntaram assim: melasma tem uma causa, né? Tem cura para essa causa do melasma, né? Só para a gente entender melhor. Já tem algumas perguntas no Instagram da clínica que a gente vai respondendo ao longo da live. E muito já era do que a gente já estava planejando falar mesmo. Então, só recapitulando o que você já falou, mais ou menos 90% dos pacientes que têm melasma são mulheres. Acaba atingindo todos os grupos étnicos, mas aqueles com a pele mais pigmentada têm uma predisposição ainda maior. Então, hispânicos, os latinos em geral, árabes e afrodescendentes. E nas regiões que têm mais exposição à radiação ultravioleta. Então, a gente fala que aqui a Bahia é o lugar ideal, porque a gente tem uma grande população com descendência africana, mas um território com alta taxa de radiação ultravioleta ao longo de todo o ano. Então, os principais fatores, precisa ter vários fatores para desenvolver melasma. Uma é uma predisposição genética. Então, se você tem alguém na família, principalmente mãe, com melasma, você já tem uma chance maior de desenvolver. Não significa que vai desenvolver, mas é uma predisposição. Outros são os fatores hormonais. Então, quem usa anticoncepcional, principalmente o anticoncepcional combinado com estrogênio e progesterona, tem mais chance. Terapias de reposição hormonal em geral. Gravidez, então a gente vai falar um pouco, que teve pergunta sobre gravidez. A gente sabe que na gravidez tem um grande estímulo hormonal, então aumenta a pigmentação em geral, aumenta a pigmentação. Quem já ficou grávida sabe, de areola, virilha, axila, aquela linha do abdômen. Isso. Já aumenta, e aí o melasma, de quem já tem predisposição, tende a surgir na gestação. Então, as grávidas precisam tomar um cuidado redobrado, usar protetor todo dia. Tem alguns tratamentos que podem ser feitos durante a gravidez. E a gente precisa tomar esse cuidado justamente para prevenir. E aí, o outro grande fator, além da genética, dos fatores hormonais, é a exposição à claridade. Eu gosto de falar claridade porque a gente pensa principalmente na exposição solar, que é um grande fator desencadeante gatilho, que a gente fala, mas não é o único. Então, tem a radiação ultravioleta A e B da luz do sol. Então, tem que se proteger mesmo. Mas, hoje em dia, o infravermelho, que é o que dá a sensação de calor. Então, pessoas que trabalham
cozinha, em fábricas com caldeiras, tem essa sensação de calor, queimação também tem mais predisposição de manchar, de desenvolver melasma, e a luz visível. Cada vez mais, a luz visível tem mostrado ser importante no desencadeamento do melasma e é uma das grandes dificuldades de tratamento. Porque essa luz que a gente está exposto cada vez mais, luminária, celular, computador, é um grande fator de pigmentação da pele. Então, agora nessa quarentena que a gente está em casa, mais em casa do que na rua, mas a gente está mais exposto à tela, os pacientes perguntam, eu preciso usar protetor solar em casa? Precisa, principalmente quem tem mancha, porque ele vai perpetuar e dificultar o clareamento do melasma. Esses são os 3 fatores principais, mas tem outros menos importantes. Estresse hoje tem mostrado ter um certo efeito, alguns cosméticos, alguns tipos de medicações, antibióticos, acabam que podem ser um gatilho também. Alguma coisa que queira acrescentar? Geralmente, eu resumo para o paciente assim, genética, que a gente não consegue mexer, né? Genética e a população de Salvador é extremamente miscigenada. Hormônio, 2, né? Isso. Hormônio, seja ele anticoncepcional, seja um diumirina, seja uma terapia de reposição hormonal, enfim, hormônio, que inclui a gestação. E terceiro, exposição à luz. Né? A luz que pode, né, ser somente a radiação ultravioleta, pode ser um dia nublado, pode ser um dia chuvoso, pode ser aquela luz que vem da sua janela. Então, é luz, certo? É luz, é claridade, como você mesma falou. Então, eu resumo em 3 pontos. Genética, hormônio e luz, tá? Vem outros, realmente, tem outros, mas tem um menos que a gente importantes. Isso, menos importantes, mas tem um que nós não conseguimos, né, controlar, que é a genética, a predisposição que cada um tem individualmente, né? Sendo que aquelas pessoas que são morenas do olho claro, né, que você vê que tem uma miscigenação importante, essas pessoas têm uma tendência a manchar super, né? São geralmente aqueles que falam que é Cabo Verde, né, que é aquela pessoa morena do olho claro. Eles mancham muito fácil, tanto com melasma quanto com outros tipos de mancha, como, por exemplo, quando se queima na panela, né? Quando tem, por exemplo, uma feridinha que coça e fica manchado. Então, a tendência desses pacientes é maior. Você ia falar alguma coisa? Tem até uma pergunta. Perguntaram, aquelas manchinhas pequenas também são melasma? É bom a gente diferenciar. É bom a gente diferenciar porque existe uma outra condição muito comum, que é a hiperpigmentação pós-inflamatória, que geralmente acontece após um evento inflamado. O mais comum é acne, né, espinha, mas pode ser pós-trauma, coçadura, pode ser pós-picada de inseto ou alguma cirurgia que fica manchado no local. Isso é uma hiperpigmentação pós-inflamatória, ela não é melasma. Aí já não tem tanta influência hormonal, genética, mas a gente às vezes trata com algumas coisas que a gente trata melasma semelhante. Também. Isso. A precisa da proteção da luz do sol também. Isso. Karine perguntou também sobre o tempo de melhora pós-tratamento, que a gente vai falar daqui a pouco, viu, Karine? Sobre tratamento, sobre novidades no tratamento, procedimentos, a gente vai falar. Também perguntaram aqui sobre a pessoa com pele branca. Mas é isso, a pele branca, mundo pode. Claro, qualquer pessoa pode. Menos, uma pessoa muito branca, outra pessoa muito negra ou miscigenada. Claro que a miscigenada, ela tem uma tendência maior. Só que o que eu vejo muito em Salvador é que aqui você vê uma pessoa que é aparentemente branca. Não tem isso, né? Branca, olho claro, mas quando você vai olhar a família dessa pessoa, existe uma miscigenação racial importante, uma mistura genética importante, que apesar de visualmente você ser bem clarinha, você tem uma tendência a manchar, tem uma tendência a ter melasma. E como a gente falou, uma instabilidade da melanina, né? Justamente por causa dessa miscigenação. Como se aquele melanócito ele fosse mais sensível aos estímulos externos para produzir pigmento. Né? Ele é mais sensível. Qualquer coisinha a pessoa mancha. Né? Passa um verão um pouquinho mais desregrado, né? Já mancha. E às vezes até com verão, tipo, eu tenho uma mania de... Tem gente que fala assim, doutora Marta, eu coloco chapéu, eu passo filtro solar. Às vezes eu boto até toalha na minha cara no verão, mas mesmo assim eu mancho. Por quê?
Fala Tomar aí. sol no corpo, né? Tomar sol no corpo, exatamente. E o corpo, a gente sabe que vai produzir radicais livres, a radiação ultravioleta, né, vai determinar a produção de radicais livres, de dano à célula, de dano ao melanócito, e isso vai atuar no melanócito do Pigmentar. rosto também. Então, isso é importante. Tem que se proteger rosto e corpo, os dois. Mas já Exato. já a gente vai falar um pouquinho mais do tratamento, certo, Deixa gente? eu só É... fazer um ah, adendozinho que foi uma pergunta que tinha ido na clínica, a gente falou rapidamente do DIU, tinham perguntado se o DIU tem influência ou não nas perguntas já no Instagram previamente. Assim, tem dois tipos de DIU. Tem o DIU de cobre, que não tem hormônio, e tem o DIU Mirena, que tem hormônio. O hormônio do DIU Mirena é uma progesterona. Não é tão ruim quanto o estrogênio da isso. pílula combinada, mas tem uma influência também. Então, E é de como é liberação lenta. A dose é isso, menor também. A dose é um pouquinho isso, menor. Mas se você já é isso. uma pessoa E local, né? predisposta, Exato. local. Então, liberação Dificulta. lenta, local, menor dose. Né? Então, se você já é uma pessoa predisposta, você toma um sol direto, aí bota o mirina, piora. Então, assim, é uma soma, é uma junção de fatores, né? O único implicado não é o mirina, né? Provavelmente é uma soma de coisas aí que estão Exato. acontecendo. Contribui. Isso, que está acontecendo com você. Eu vou falar só um pouquinho sobre os tipos de melasma para vocês entenderem melhor o que eu vou falar do que a gente vai falar do tratamento, tá certo, gente? O melasma tem basicamente 3 tipos, que é o melasma epidérmico, que é aquele melasma que o pigmento está bem superficial na pele. Tem o melasma que ele já está um pouco mais profundo na derme, um pouquinho mais profundo. Ele já tem uma coloração mais acinzentada, sabe? Ele já é um pouco visualmente, ele já tem uma coloração um pouquinho diferente do melasma superficial. E tem o melasma misto, que tem um componente tanto superficial quanto esse componente profundo. Então, é importante no tratamento a gente ter uma noção de qual é o tipo de melasma de cada paciente. Isso a gente examinando a pele do paciente, colocando a nossa lupa, né? Às vezes usando até uma lâmpada especial, a gente consegue fazer, né, essa estimativa do tipo de melasma para iniciarmos o tratamento. Existe também melasmas que são vasculares. Eu tenho várias pacientes, tem umas inclusive aqui vindo a nossa live hoje, que tem aquele componente rosaceiforme, que fica meio avermelhada, né? Que qualquer coisa que use, aí usa um ácido para tratar o melasma, aí fica aquele vermelhão, né? Tem muita telangiectasia, que são aqueles vasinhos finos e muito sensível. Eu falo que é o melasma sensível, é o melasma sensível, é aquele melasma que não pode olhar para o tratamento, que ele fica vermelho. Entendeu? Ele fica muito vermelho. E esse Para melasma é um usar ácido é melasma mais de... difícil, Não, né? para tudo, É. né? Para usar ácido, para usar hidroquinona, né? Para usar até fazer procedimento é complicado, porque tudo ele fica vermelho. E a gente sabe que essa vermelhidão é prejudicial para o melasma, acaba piorando porque leva um componente de hipercromia pós-inflamatória que a Andrea estava falando anteriormente, né? Que muitas vezes a gente cutuca com espinha, fica uma mancha, isso é hipercromia pós-inflamatória. A gente tem uma catapora, tem alguma inflamação, fica aquela mancha. E isso acontece também no melasma, que é avermelhado, né? Que fica avermelhado. Então, ele tende a manchar mais, ele tende a ficar mais escurecido. Então, esses melasmas, para a gente, é um desafio, porque a gente tem que tratar tanto o componente do pigmento, né? Que é aquela escuridão, quanto a gente tem que tratar o componente da vermelhidão, né, dessa reatividade. Então, é uma pele muito sensível e que, ao mesmo tempo, tem melasma. Mais para frente, um pouquinho, nós vamos falar um pouco sobre o tratamento, né? E aí a gente vai conseguir... Eu vou falar um pouco sobre o melasma pigmentar e o melasma com componente vascular. Tá certo? Andréa, quer acrescentar alguma coisa? Só para a gente saber que, na verdade, todo o melasma é um desafio, mas só para o paciente ter em mente que é uma doença, né? Então, uma condição crônica. Hoje a gente tem várias possibilidades de tratamento
com a descoberta desse componente vascular agora, que são essas veinhas que a gente acaba vendo, abriu-se uma nova fronteira aí para tratamentos, então não é sempre aquela mesma coisa como ficou muito tempo sendo. Então, hoje a gente tem várias possibilidades, mas também não é uma receita de bolo. E assim, o tratamento tem que ser feito em várias faces para poder ter eficácia. E a principal dela é a disciplina, principalmente com o protetor solar. Fala um pouquinho do protetor, fala um pouquinho das dicas de protetor para melasma. Pronto. Assim, como a gente falou anteriormente, tem a questão da radiação ultravioleta A, ultravioleta B, que são super importantes na exacerbação do melasma e manutenção. Então, o protetor, a maioria dos protetores hoje tem essa proteção, que é aquele FPS, que é o que diz qual é o fator de proteção para ultravioleta A. Muita gente, vou aproveitar para fazer um adendo, porque muitos pacientes me perguntam: doutora, do 30 em diante não tem diferença? Na verdade, tem, principalmente para quem tem mancha. Então, esse fator significa a quantidade de tempo que você pode ficar exposta ao sol sem se queimar, sem fazer um eritema inicial, a mais do que você poderia ficar se tivesse sem o protetor. Então, se eu me expuser ao sol e ficar vermelho em 5 minutos, com um protetor 30, eu posso ficar 30 vezes 5, se eu usar a quantidade correta. 150 minutos. Se for 60, eu posso ficar 60 vezes 5, 300 minutos. É claro que não é bem assim na prática, porque a gente usa menos do que o indicado e esse número acaba caindo, mas ele dá essa proteção mais prolongada. Então, por isso que é importante o fator de proteção. Diga. Isso. E o FPS, né? Quero que fique claro para todo mundo que o FPS ele vai medir a questão da proteção UVB, mas existe o PPD, que é para medir da UVA, né? E isso seria eu acabei trocando. Seria um terço do valor do FPS. Exato. Mais ou menos. Se você tem o FPS 30, o PPD seria em torno de 10. E a maioria dos protetores modernos hoje tem PPD, né? Às vezes não está muito visível. Tem proteção UVA e UVB, tem escrito lá, né? Isso. O UVB é a radiação que causa queimadura, câncer de pele. E a UVA que vai causar mais ruga, mais pigmento, bronzeamento mais prolongado. Então, o FPS é o responsável para o UVB e o PPD para o UVA. O PA é responsável pelo fotoenvelhecimento, é o que envelhece a gente, deixa a gente velho, mais envelhecido, e também está implicado no câncer de pele também, o VA, né? Então, assim, é importante que tenha um protetor que cubra o VB e o VA e luz visível também. Hoje a gente tem vários e o ideal é que esse protetor ele tenha cor, realmente tenha cor de base, né? E é o que vai proteger da luz visível. Exatamente. Isso, é o que vai proteger da luz visível. Aqui estão perguntando, por exemplo, o protetor com cor protege mais do que o protetor sem cor? Eugênia, beijo. Beijo, Eugênia. Né? A questão é que o protetor com cor acaba protegendo contra a luz visível também, coisa que o protetor branco não protege. Não é que ele seja... uma barreira, né, Amai? Isso, não é que ele seja assim, o FPS ou o PPD seja superior ao sem cor. Não é. É mais ou menos a mesma coisa. Você tem um FPS 50 com PPD de 10 nos dois, é a mesma coisa. A diferença tá na barreira que você faz, a luz, a barreira. Então, de certa forma, né, o protetor com cor protege mais do que o protetor sem cor, né? Então, eu prefiro que minhas pacientes usem com cor, principalmente se tem melasma, até porque já faz uma camuflagem do problema, né? Ou seja, você tem um melasma, já fica com a autoestima diminuída por conta disso. E se você coloca um protetor com cor, isso já vai dar, né, uma camuflada nessa quantidade de manchas, entendeu? Então, acaba que muita gente não passa o protetor da forma adequada, né? Carmosa tá perguntando aqui qual a quantidade ideal para face. O ideal é que seja uma colher de chá, né? Isso é bastante, gente. Tenho certeza que é bastante.
deixa meio melecado, roxo, e é por isso que a gente acaba não passando de uma forma correta, porque precisa ser uma colher de chá a cada 2 a 3 horas. Isso o consenso de fotoproteção da SBD indica. A cada 2 horas, você repassar uma colher de chá de protetor, haja protetor solar, entendeu? É bastante. Muito Então, a difícil gente... passar essa quantidade. Muito difícil. Pois é, vou ser sincera com vocês que nem eu passo dessa forma, Pois é. porque é difícil, entendeu? A gente acaba usando os pós compactos que tem FPS. Tem alguns sem nenhum conflito de interesse, tem o da Episol, né? O Episol Color em pó. Tem também o da Shinsedo, que é mais caro, que eu acabo usando até para repor. Claro que não é a mesma coisa você repor em pó do que você repor em creme mesmo, né? Em filtro solar, em sérum. Mas, né, a gente acaba usando pó como um recurso, até mesmo para matificar, né? Para deixar o rosto sem brilho, que alguns protetores deixam. Então, Ju perguntou para você usar para quem usa celular, como a gente tinha falado antes, precisa por causa da luz visível. Então, isso. precisa usar. Então, perguntando aqui, minha prima, beijo. Se o ideal para melasma é o protetor físico. O protetor físico. Fala aí um pouquinho. Então, o protetor físico, ele vai funcionar como uma barreira também. Ele reflete a luz, enquanto o químico absorve e transforma aquela radiação. O protetor físico acaba sendo o mais natural, tem essa função de barreira e é bem interessante. A maioria hoje tem uma associação dos dois. Porque o que acontece? O protetor físico ele acaba tendo uma cosmética um pouco pior. Já tem mudado, porque a tecnologia tem avançado, mas interessante, sim. Óbvio. Eu tô falando que a gente tá trocando ideias, mas assim, eu acho a cosmética, particularmente, a cosmética não é... É pior do que o químico. Tem melhorado, porque antes parecia uma cola. Mas tem melhorado. Cola. Então, o que é que os laboratórios fazem para melhorar um pouco a tendência? Combinam os dois. Muitos hoje têm os dois. O protetor e aí físico... acaba ajudando nas duas partes. Mas o protetor físico é bem interessante. Realmente o problema é a cosmética, que diminui a aderência. Então, para quem precisa usar, fica difícil. Tem alguns no mercado, como o da Skin, né? Tem o da Skin mesmo, o Fusion Fluid. Tem o da SkinCeutical, que é o Physical, o V-Defense. Mas eu acho ainda a cosmética que não é 100%. Né? Então, não é igual a outra. Os protetores químicos, mas que tem o componente físico também, né? E que tem a barreira da cor. O protetor físico, 100% físico, geralmente eu indico para gestante, né? Para gestante eu indico protetor 100% físico. Então, é um excelente, né? É excelente para melasma, é excelente para uma série de indicações protetor físico, mas a cosmética, de fato, não ajuda. Então, o normal, assim, o que eu costumo prescrever é uma misturinha mesmo, são esses que a gente está acostumado a usar. E até porque tem mais opções, né? Tem mais opções no mercado. Então, às vezes, a gente combina com outras necessidades da pele do paciente. Aí acaba a gente usando mais. Exatamente. Tem algumas perguntas aqui de protetor. Talvez a gente não consiga responder tudo, porque tem bastante coisa, mas deixa eu perguntar aqui para a Andrea. Quem trabalha sob luz de refletor de cadeira odontológica precisa de menos tempo de reposição? Narinha. Minha amiga. 2 horas, né? Se tiver muito intensa, tiver maior tendência, mas é difícil a gente conseguir menos do que isso. É difícil a gente conseguir mais do que isso. É inviável no dia a dia. Então, se você conseguir, pelo menos se você passar uma quantidade boa, cobrir mancha, eu até deixo aí umas 3 vezes ao dia. Acho que se tiver uma boa cobertura, tá suficiente. Exatamente. Eu sempre falo que aqui na não tem regra. Que não tem regra, porque nós trabalhamos em consultório, a gente sabe o quanto é difícil ficar repondo, o quanto é difícil, né, essa logística. Então, o que eu oriento para o meu paciente? Se você vai se expor, né, se você vai para a rua, se você vai
né, ter contato com o sol, com radiação ultravioleta mesmo, lembra de repassar a cada 2 ou 3 horas. Se você vai ficar em ambiente fechado, mesmo com luz, mesmo que tenha uma janela, eu oriento usar de manhã, meio-dia e no meio da tarde. Entendeu? Porque não tem, é inviável, é difícil. Mais uma boa camada. Isso, uma boa camada. Passar com vontade. Sobre usar o protetor branco e depois passar com o corpo por cima. Eu acho interessante porque a quantidade que você vai passar acaba sendo a colher de chá, né? Acaba sendo a colher de chá, porque se você passa 2 protetores, né? A quantidade, você somando um protetor com outro, acaba sendo a quantidade ideal, a quantidade que deveria você passar. Então, eu acho que é interessante, sim. Eu vou falar um pouquinho, gente, porque protetor tem muita coisa também, mas eu vou falar um pouco sobre o tratamento mesmo, de fato. Né, que a Andrea também vai falar um pouco sobre procedimento, né, sobre a experiência dela com alguns procedimentos, e eu vou falar também um pouquinho sobre minha experiência com procedimento, né. Rê, beijo. Rê tá falando do protetor com pó, que eu falei também, Rê, Episol, Shinsedo, que é bom para repassar ao longo do dia. Beijão, Renata. Então, assim, o que eu costumo fazer com os meus pacientes, principalmente quando é a primeira consulta de melasma? Eu costumo instituir um protocolo, né, de tratamento clareador, até mesmo para eu ver o quanto esse paciente ele é capaz de clarear. Porque, assim, pode ser que você use uma fórmula X e você clareie em torno de 30%. E pode ser que sua vizinha use a mesma fórmula X e clareie 90%. Gente, as pessoas são diferentes. Ela tem melasma diferente, a profundidade é diferente, somos diferentes. E respondemos de formas diferentes aos tratamentos. Não existe fórmula de bolo, né? Não existe receita pronta, não existe. Cada caso é um caso e nós temos que avaliar. Claro que, por isso que é importante a sua consulta com o dermatologista. Não é simplesmente chegar, pegar aquele clareador lá que o farmacêutico mandou. Ah, não, usa esse aqui que dá certo. Ah, não, a minha vizinha tem uma fórmula XYZ que deu certo. Talvez tenha dado certo nela mesma, mas em você eu não sei se vai dar certo. E é por isso que em melasma o tratamento tem que ser personalizado, né? Personalizado. Isso é fundamental para o sucesso do seu tratamento. Mas voltando, eu costumo sempre fazer um protocolo de tratamento com ativos clareadores, um gel de limpeza adequado. De manhã, geralmente, eu associo uma vitamina C ou até um clareador mais fraco, como aqueles que a gente encontra até na farmácia, né? Tem alguns, eu não tenho conflito de interesse nenhum, mas eu falo um monte de nome mesmo. Classis TX, né? Tem o Blance TX, né? Tem alguns, o Demelan, que eu usava bastante, agora eu tô usando um pouquinho menos. Mas tem vários clareadores que eu acabo associando de manhã, porque eles têm um componente mais hidratante. Oriento o filtro solar, geralmente filtros solares mais secos, para facilitar a vida da pessoa. E à noite é que tá o pulo do gato. Né? À noite é que eu geralmente personalizo o meu tratamento. E aí eu vou colocar tretinoína, que é o ácido retinóico, associado a outros agentes, como Skin White Complex, né, como ácido cógico, principalmente o de palmitato. Enfim, o arbutin, tem vários que a gente acaba associando, né, para que o paciente use, né, esse clareador. E uma dica que é extremamente importante: se seu rosto começar a ficar muito vermelho no outro dia, tá errado, gente. Não pode ficar muito vermelho. Tem que passar hidratante antes. Tem que usar dia sim, dia não, para 2 noites. Não pode ficar muito vermelho. Se ficar muito vermelho, pode piorar. Vocês já ouviram a história de que quando usa ácido pode piorar? Pode piorar? Pode. Se você tiver tipo uma queimadura pelo ácido. Então você tem que estar muito bem orientado pelo seu dermatologista para dar certo o seu tratamento. Então não é de qualquer jeito, porque realmente pode piorar. Algo que eu queria falar para vocês um pouquinho, que é sempre um mito, a gente não sabe, né? Isso mesmo, Rei. Melasma irritado piora. Exatamente. Às vezes o paciente vem, eu tô usando ácido, não tá descamando, não tá ficando vermelho. Ótimo, ótimo. Exatamente. É isso mesmo que a gente quer, que você consiga usar sem irritar a sua pele, porque se irritar vai fazer hipercromia pós-inflamatória, vai piorar. Exatamente. É justamente o que a gente quer. É que vocês clareiem,
sem precisar irritar, sem precisar ficar descamando. Se sua pele não descama, ótimo. Isso mostra que a sua pele está preparada para receber ácido, que a sua pele está pronta, né, para ter uma boa resposta. Então, inflamação igual a piora do melasma. Dani tá certa, ela botou aqui, inflamação igual a piora do melasma, Dani, certíssimo. Tem duas coisas que eu queria falar para vocês. Uma é sobre hidroquinona, tá? Hidroquinona, tem até um artigo na Surgical, né, na Surgical que fala hidroquinona, vilã ou heroína? Né? Vilã ou heroína? Porque a hidroquinona criou-se né, uma celeuma em torno dela. Será que clareia? Será que não clareia? Enfim, gente. Ó, Tem gente que ama, tem gente que odeia. Exatamente. Que odeia. Então, assim, hidroquinona é um composto muito antigo. Antigo, é da década de 30 foi descoberta a hidroquinona. No clareamento do pelo de ratos, né? Foi usado para rato. Ou para rato o quê, Marta? Gato. Para gato, né? E foi descoberto na década de 30. Mais ou menos na década de 50, 60, que se começou a utilizar, né? Como um clareador para as manchas do rosto. E o que se observou? Né? Tem vários estudos comparando a hidroquinona com outros, né, com hidroquinona com outros clareadores, tanto os arbutin, ácido cólera, e a hidroquinona sempre se mostrou superior a todos eles. A hidroquinona é o melhor clareador que existe até hoje. Não tem nada igual. Não tem nada igual a hidroquinona. Entendeu, gente? Os estudos estão sempre comparando com os resultados da hidroquinona. E, na verdade, ninguém consegue ainda chegar nos mesmos resultados. A hidroquinona é o melhor resultado. Contudo, a hidroquinona precisa ser muito bem orientada como a forma de usar. Por quê? Porque a hidroquinona não pode ser usada direto, né? Ad eterno, contínuo, não pode, Exato. porque ela traz efeito colateral. Ela pode dar aquelas manchas brancas no meio do melasma, que é a hipocromia em confete. Ela pode dar ocronose, que são as puras no lugar. Então, assim... E não sai nunca mais. Exatamente. Às vezes com laser de CO2 você ia suando a camisa assim, até você conseguir dar uma ajudada. Mas é difícil, gente. Então, assim, tem que saber usar a hidroquinona. Tem que saber usar. Então, tem que ser numa concentração até permitida pela Anvisa e prescrita para o seu dermatologista. Na frequência correta. Não pode usar para a vida toda. Então, assim, tem que saber usar. Poder usar, nós podemos usar. Mas temos que saber usar. Então, você precisa, de fato, uma orientação. Cuidado e acompanhamento. Hoje já existe o hidroquizam, que é um derivado da hidroquinona, que é menos tóxico do que a hidroquinona. A gente tem outra coisa também. Já tem vários estudos mostrando que a hidroquinona não é carcinogênico. Existia um mito também em volta da hidroquinona, falando que causava câncer no passado. Mas já tem vários estudos, inclusive eu li um recente agora, falando que não tem potencial carcinogênico. E vocês podem ver que é uma substância que é usada desde a década de 60. Né? Desde a década de 60, então já é de longo uso. Então, eu queria deixar claro sobre o uso da hidroquinona, né? Que não pode ser usado de qualquer jeito, tem que ter responsabilidade para usar a hidroquinona. Né? Hoje eu tento evitar a hidroquinona, porque eu não sei se meu paciente vai usar e vai usar para sempre e vai me esquecer e vai me largar, entendeu? Então, eu tenho tentado evitar. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, antes de Andréa falar um pouquinho sobre os orais, viu, Andréa? Falar um pouco sobre os orais. Sim, alguém perguntou se hidroquinona tem efeito rebote. Então, hidroquinona pode ter efeito rebote, sim. Quando você tira a hidroquinona de vez, muitos pacientes acabam piorando. Mas isso não é só com a hidroquinona. Isso vale para vários tratamentos de melasma. Qualquer tratamento mais intenso de melasma precisa de manutenção. Isso vale para hidroquinona, isso vale, né, para qualquer outro tipo de clareador, Skin Whitening Complex, ácido cógico, arbutin, peeling de glicólico, peeling de retinóico. Então, todos eles precisam de manutenção e precisam de desmame. Então, hidroquinona causa rebote? Pode causar, igual a tantos outros ativos, certo? Uma coisa que eu queria falar um pouquinho, gente, é sobre a cisteamina.
né? A cisteamina é uma substância nova, né? Nova não, ela é velha com a nova roupagem, né? Que voltou a se falar agora sobre ela, principalmente nos últimos estudos, agora de 2019 e 2020, mostrando que ela tem uma eficácia semelhante à da hidroquinona, com menos efeito colateral, né? Com menos efeito adverso em relação à hidroquinona. Tem um estudo de 2020 mesmo que mostra resultado da cisteamina. Foi até um americano que publicou em 2020. Mostra um resultado superior da cisteamina em pacientes refratários à fórmula de Kligman, que é aquela fórmula que tem ácido retinóico, que tem corticoide e hidroquinona, que é o Suavicid, que é o Ornoskin, né? Que é a... agora me fugiu. Vitacid. Vitacid Plus. Triluma, que saiu de... Isso, Triluma que saiu de linha, Triderme. Então, mostrou um resultado legal nesses pacientes. Eu vou passar para vocês a minha experiência com o cisteamina. Eu venho observando melhora em alguns pacientes meus, não em todos, mas principalmente naqueles que têm melasma difuso e que já fizeram vários tratamentos. Ou seja, aqueles pacientes que já usaram muito hidroquinona, que já usaram muita fórmula de melasma refratário, né? Refratário. Eu tenho um bom resultado. Mas não tem pacientes, inclusive aqui, que está hoje na nossa live, que está usando cisteamina, tá? Eu tenho preferido não manipular, eu tenho usado a da Dermage mesmo, Clarité Cisteamine, porque tem um cheiro mais agradável, tem uma cosmética mais agradável. Certo? Eu tenho usado mais esse. Os outros, os manipulados, eu tenho notado que eles são muito diferentes, sabe? Muito diferentes. Cada farmácia manipula de uma forma e a gente não tem uma linha. E pelo menos esse da Dermage, que tá pronto, que já tem pronto, ele se mantém mais ou menos na mesma linha, né? Com o cheiro porque o cheiro é muito ruim. Mas esse é menos mal. Mas eu não tenho usado cisteamina em monoterapia, ela de forma isolada. Eu tenho associado aos tratamentos clareadores. Então, como é que eu faço cisteamina? Uso cisteamina à noite ainda com a pele um pouquinho oleosa. Depois de 15 minutos, lavo o rosto, dou um tempinho, hidrato e passo meu creme noturno. Mas isso não é toda noite, isso são protocolos que são feitos, tá? Mas eu tenho tido excelentes resultados com cisteamina, mas para casos específicos de pacientes, certo? Casos específicos. Andrea, fala um pouquinho sobre o tratamento oral para o melasma. Tratamento Pronto. oral. Antes de eu dar um beijo aí para Carliane, minhas pacientes, Eliana, Eva, que estão aí mandando alô. Oi, gente. Bom ter vocês aqui. Bom, então, a gente já falou um pouco sobre o protetor, sobre os clareadores, que são a primeira linha de tratamento. E hoje a gente tem alguns medicamentos orais que a gente pode lançar mão para ajudar nesse arsenal para o melasma. Os antioxidantes, que aí entram vários, eu vou falar o nome das substâncias. Biquinogenol, passou uma moto aqui. Biquinogenol, polipódio, lecontomos, tem algumas formulações prontas no mercado e eles atuam como antioxidantes. Então, vão diminuir a ação de radical livre, vão ajudar diminuindo a ação da radiação ultravioleta sobre a pele, no infravermelho, que a gente chegou a falar do calor. Não tem um tratamento específico para o infravermelho. É antioxidante que ajuda a resfriar a pele. Então, são tratamentos adjuvantes. A gente não adianta usar sozinho, não dispensa o uso do protetor, não dispensa o uso do clareador, mas podem ajudar. E aí, às vezes, como o tratamento fica muito oneroso, às vezes eu dou preferência para isso aí, como eu faço, dependendo do paciente. Para os meses mais claros do ano, Isso. Período de verão, logo pós-verão. Então, porque a gente dá um gás nesse tipo de tratamento para prevenir aquela piora. Porque meus pacientes vêm no inverno fica ótimo, porque eu não estou me expondo, estou usando o protetor direitinho, todos os meus cremes, e depois no verão tudo desanda. Então, respondendo a Carla, é bom. O polipódio lecotomos é uma das substâncias que a gente usa. Recentemente, não tão recentemente, nos últimos anos, uma das coisas que vem se usando é o ácido tranexâmico, que é, na verdade, uma medicação que é usada para quem tem hemorragia
Então, alguns distúrbios de coagulação, hemofilia, às vezes sangramentos menstruais profusos por alguns motivos. E aí se observou que ele tem uma ação no clareamento do melasma, porque justamente ele atua naquele componente vascular do melasma. Então, há uns 2 ou 3 anos teve um boom, depois eu acho que caiu um pouco o uso. Eu, particularmente, não prescrevo astranexana, porque eu acho que tem risco, né? Acho que tem risco e, enfim, eu vejo pouco resultado. Poucos pacientes que usam para aquele, talvez, componente mais vascular, mas é assim, é um tratamento que precisa de muito acompanhamento médico, exames regulares. A dose que a gente usa é muito mais baixa do que a gente usa para essas hemorragias, então, assim, teoricamente, o risco de trombose é menor, mas, assim, precisa fazer toda uma investigação na família, exames periódicos, então a gente não usa de rotina. É só se alguém perguntar, existe essa possibilidade. E é um tratamento contínuo, pode piorar como tudo, dar um rebote, então acaba sendo uma opção para uns casos bem selecionados. Só para fechar aqui as perguntas, Renata perguntou sobre se eu prefiro a cistamina para os melasmas mais resistentes, né? Assim, primeiro eu tento o protocolo habitual, o protocolo que eu tô acostumada, ácido retinóico, ácido cógico, arbutina, aquilo que a gente já costuma fazer mesmo, né? Quando o paciente volta com pouco resultado, eu associo a cistamina sim. E eu tenho tido bons resultados, eu vou te falar, inclusive no melasma vascular, eu tenho tido bons resultados. O problema é que a gente tem que ficar no pé do paciente, porque a cistamina associada com os cremes noturnos, com ácido, pode irritar muito. Então, a gente tem que ficar de olho, entendeu? Porque se irritar, vai dar hipercromia pós-inflamatória e vai piorar. Então, tem que ser aquele paciente que tenha um certo contato com você, né? Que frequente vá nas consultas, que tem um dia a dia mais próximo a você, porque senão pode ser problemático, tá? Vamos falar um pouquinho de procedimento que tem que ir. É isso. Nós temos só 10 a 15 minutos, né? 10 a 15 minutos. Tiveram outro laser. Isso. Vamos lá, fala um pouquinho sobre microagulhamento e sobre peeling para o pessoal, sobre os procedimentos no melasma. Aí é o outro braço do tratamento, junto com todos os outros. A gente Andréa. Oi, tá ouvindo? Eu só quero falar uma coisa só antes de você começar. Gente, procedimento em melasma é plus, é a mais, é adjuvante, não é cura de melasma. E não dá pra usar sozinho. Tem cura de melasma. Gente, não tem cura. É uma predisposição genética, tem associação hormonal, tem radiação ultravioleta que não deixa de existir. Então, assim, são coisas que você pode lançar mão, são procedimentos que você pode lançar mão para ajudar, principalmente naqueles melasmas mais resistentes, naqueles melasmas mais difíceis, no melasma vascular, naquele melasma que você já suou a camisa, né, para tentar clarear várias vezes, que volta, que tem muita recorrência. Então, os procedimentos, isso eu quero deixar muito claro para vocês, seja microagulhamento, seja laser, seja peeling que vinha do Japão, né? Tô aqui inventando, né? Peeling que vinha do Japão. Não existe tratamento milagroso para melasma. Todos os tratamentos, eles são adjuvantes, eles são para somar ao tratamento que você vai fazer. E a manutenção de todos os tratamentos é fundamental, senão o melasma volta. Pode continuar, André. Foi só E assim, a resposta ao tratamento também é individual, assim como aos clareadores, aos procedimentos também. Então, às vezes, o que funciona para você vai precisar de mais sessões, vai melhorar um pouco, mas não tanto quanto na amiga. Então, cada um responde de uma maneira. Exatamente. Acho que o primeiro procedimento que começou a se fazer foram os peelings. Tem hoje várias possibilidades, associações. Os peelings ajudam não só no clareamento, mas ajudando na penetração dos ativos clareadores, melhorando a textura da pele. Então, podem ser várias opções. Pode-se associar os peelings de cristal com ácidos, peelings superficiais seriados, retinóicos. Vão melhorar aos poucos. Ácido glicólico é bem utilizado, mandélico.
E a própria peeling de cisteamina... Oi? São várias sessões, deixar várias isso claro. sessões, com cuidado também para não irritar a pele, espaçados e junto com os outros tratamentos. Hoje a gente até associa peeling com outros procedimentos, peeling com microagulhamento, peeling com laser. Ele até sozinho acho que perdeu um pouco de espaço, porque outros tratamentos acabaram vindo e tendo resultados até mais interessantes. Eu particularmente gosto muito do microagulhamento. Eu acho que a resposta para o melasma é muito boa, tem um clareamento muito bom. Você gosta do microagulhamento com roller ou microagulhamento robótico? Tem as duas opções, mas para o melasma eu ainda prefiro o roller. Existe a opção do microagulhamento robótico, como Agnes ou aparelhos semelhantes, mas para o melasma específico eu gosto bastante do roller, Derma Roller. A resposta é bem interessante. Se for melasma puro, não precisa ser um microagulhamento tão profundo, então não tem downtime. O paciente fica com a pele levemente avermelhada, não precisa ficar em casa, pode trabalhar normal. Lógico também, o ideal é que sejam algumas sessões, vai depender do tipo de paciente, do tipo de melasma. A gente pode associar, como ele faz microcanais na pele, a gente pode associar com alguns ativos clareadores para ir direto na camada mais profunda da pele, que a gente chama de drug delivery, ou não. O microagulhamento puro também tem um efeito clareador, aí vai de médico para médico e de tipo de melasma. E tem uma grande vantagem que pode ser usado na pele negra, com menos riscos de complicação. Então, com menos risco de causar hipercromia pós-inflamatória, que pode acontecer, às vezes, em outras... até se um peeling irritar demais, pode acontecer. Então, tem que ser com bastante cuidado. O microagulhamento pode acontecer, mas menos frequentemente. Então, hoje, o que eu considero, na minha experiência, é o melhor tratamento para melasma. Tem os lasers que foram utilizados no passado com outras tecnologias, deram muitos casos de rebote, mas hoje tem os lasers específicos para melasmas com resultados bem interessantes, exemplo do Spectra. Você quer falar um pouquinho sobre sua experiência? Então, eu sou a maluca da tecnologia, né? Eu amo tecnologia. Quem me conhece sabe, eu faço pouco peeling. Geralmente, quando eu faço peeling, eu faço associado, né? O que eu mais faço, né, hoje é microagulhamento robótico com peeling e os lasers. Eu acho que os lasers têm sua indicação no melasma. O microagulhamento robótico, porque na verdade eu quero criar, como você falou, microcanais, né, para poder depois colocar o ativo que eu desejo, a vitamina C, a vitamina E, o ácido retinóico. Isso, exatamente. Eu uso mais como drug delivery, né, e uso algumas sessões e tenho feito bastante o microagulhamento robótico, Agnes, junto com o Newmelan, que é um peeling que contém cisteamina. Além de cisteamina, ele tem outros ativos, a fórmula é fechada, eu tenho feito com bons resultados. Em relação aos lasers, tá? Melasma. Tem que saber fazer laser em melasma, porque é perigoso, Não, gente. pior. É perigoso. Fazer laser em melasma é perigoso. Por quê? Porque pode ficar muito vermelho. Se ficar muito vermelho, pode piorar o melasma. Então, assim, melasmas com componente vascular, melasma muito vascularizados, o que eu faço? Eu dou uma passada de luz pulsada, né? Ou pode usar ainda o Fotona, que é um laser que a gente tem no NDIAG, pulso longo, que é para vaso, ou seja, parâmetros de rosácea, parâmetros de vaso, para dar uma diminuída nessa vascularização. E para pigmento, o que eu amo fazer é drug delivery com laser. Então, o que eu faço? Eu costumo fazer muito Fotona, que é o Erbium EAG, lembrando que o Fotona ele não é um laser para clareamento, ele é um laser para rejuvenescimento, né? Mas, como ele faz também esses canais a laser na pele, você permite fazer um drug delivery. Então, é um drug delivery a laser e que você ainda tem o plus de ter um estímulo de colágeno, né? De melhorar a qualidade da pele, de deixar a pele mais lisinha, de deixar a pele, né, mais... Né? Aqui, Renata também falando, drug delivery com Fotona, amo também. Então, assim, na verdade, o Fotona, ele não é um laser específico para mancha, para pigmento, mas ele é um laser que faz um drug delivery super legal e ainda vai melhorar
as rugas que você tem ainda vai estimular colágeno. E esses resultados, geralmente, você só consegue ver depois de uns 2 a 3 meses, que é o tempo do estímulo de colágeno, né? São Outro muitas laser... sessões também. Muitas sessões. Na verdade, o que eu faço no melasma, eu combino os tratamentos. Então, eu faço uma sessão de fotona com drug delivery. Depois de 2 meses, eu faço uma de Agnes com drug delivery, que é microagulhamento robótico. Aí, daqui a 2 meses, eu faço uma sequência de 4 peelings, entendeu? A cada 15 dias. Então, assim, no melasma, a gente associa técnicas, a gente associa tratamentos, né? Então, tem que realmente, né, saber... Tem pessoas... Renata falou, eu faço mensal, né? Tem pessoas que fazem mensal, eu dou um intervalo maior, né? Por motivos do colágeno mesmo, que eu acho que tem que ter a produção de colágeno, não é só para pigmento. Mas não tá errado fazer mensal, eu acho interessante também, principalmente para estímulo de colágeno. Mas não existe também... Tem várias opções. Não tem certo. Não tem certo, não tem errado, né? Depende da resposta, pode ser ajustado ao longo do tratamento. Isso, mudar exatamente. de um pro outro. Exatamente. Aí também tem um laser chamado Spectra, que é um 1064 também, só que é um Q-switch. O pulso ele é muito curto, então ele explode pigmento. Ele também tem resultados bons, são em torno de 10 sessões para melasma. Essas sessões elas são semanais ou até quinzenais. Então, assim, é um tratamento que é interessante, mas é um tratamento que demora mais. Você precisa ir mais vezes na clínica para poder fazer. Todas essas tecnologias a gente dispõe dessa tecnologia. Então, sempre, né, a gente pode fazer um rodízio das tecnologias, né? Faz um tipo de laser, depois entra no outro protocolo, porque melasma é para a vida toda, então a gente vai precisar, de fato, fazer um tratamento para a vida toda, certo? Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Se o microagulhamento só pode ser feito por médico dermatologista? Olha, microagulhamento mesmo, profundo, como deve ser feito, às vezes até com, né, 1,5, 2,5, só deve ser feito por médico, né? Por quê? Porque é um procedimento que envolve anestesia, né? É um procedimento que envolve, né, sangue. Então, realmente, a gente precisa ter um conhecimento da atenção da técnica, de como deve ser feito. Mas a legislação já é outra coisa. Certo? Assim como os procedimentos estéticos, né? Eu defendo que tem que ser feito pelo dermatologista, mas fica a cargo de, né, cada um. Então, assim, o que eu acho importante da gente deixar claro é que não existe fórmula mágica para melasma, tá? Não existe. Esqueçam fórmulas mágicas, esqueçam, né? Se alguém disser que tem um creme de tratamento. Isso. A vizinha falou que tem um creme milagroso, que tem um tratamento milagroso, que resolve seu melasma, caia fora, entendeu? Não existe. Se existisse, a rica era ela, entendeu? Porque ela saberia passar um tratamento que é o mais top das galáxias. Quem descobrir então, vai ficar milionário, porque tem muita gente exatamente. querendo. Top das galáxias. André, a gente ainda tem tempo? Você que tá vendo o cronômetro aí, tem uns cronômetros. 5 minutinhos? Uhum. Perguntaram aqui, para quem colocou implante hormonal e teve efeito colateral, muita espinha no rosto e queda de cabelo, qual procedimento vocês aconselham? Não entendi muito bem a pergunta. Eu não entendi muito bem a pergunta se é para queda de cabelo e para espinha ou se é relacionado ao melasma. Entendeu? Se é relacionado ao melasma. Se é tipo, se for para espinha. Faltam 2 minutos. 1 minuto? 2 minutos? Vamos posar para foto, que Renata disse que a gente vai tirar foto. Vamos tirar foto. Deixa eu tirar aqui. Meu cabelo. Do implante hormonal é bem complexa, né? Porque envolve uma série de coisas aí. Mas na maioria das vezes, se o caso for bem extenso, às vezes precisa tirar um implante, sim. Tá, gente, porque a gente não sabe exatamente o que tem nesses implantes, né? Então precisa ser avaliado. Exatamente, é hormônio, então complica um pouquinho. Avaliar. Porque é mais complexo. A gente pode até depois fazer uma live sobre isso, mas é bem complexo. Viu? Eu queria agradecer a todas vocês que estão aí. Hoje eu acho que a live foi bem legal, porque deu para falar de todos os assuntos relacionados a melasma. Foram muitas perguntas, algumas a gente não conseguiu responder, mas acho que foi bem elucidativo.
para todo mundo. Queria agradecer e convidar para as nossas próximas lives, tá certo, gente? Um beijão. Andréa, Também, você obrigada, agora. gente. Obrigada, Marta. Obrigada a todo mundo que tá aí. Várias pessoas queridas. Foi minha primeira live. Tava um pouquinho nervosa, mas foi super legal trocar essa experiência. Foi Só ótima! deixar aí. Só deixar aí essa mensagem de que o melasma é doença, é crônico. A gente precisa mas tem várias maneiras de tratar e a gente consegue. A clínica está funcionando com todos os cuidados e sempre procure um acompanhamento de um médico dermatologista para ter mais segurança. Vou encerrar aqui para não cair. Um beijo. Tchau, Tá bom. tchau. Beijão a todos. Tchau. Boa noite.